iniciar o compartilhamento, só um minutinho da apresentação. Bom, a gente inicia apresentando os números atualizados da nossa CAPEF, dos planos que a CAPEF administra. Muitos dos números aqui são já bem conhecidos dos senhores. A CAPEF tem 54 anos e está prestes a completar seus 55 anos, agora no dia 8 de março. É o segundo maior fundo de pensão do Norte e Nordeste, e 32º maior do Brasil, em termos de patrimônio de recursos administrados. Nós temos apenas 59 funcionários. Esse número, inclusive, é até menor do que o número que eu tinha apresentado no nosso último encontro. Se não me engano, era 62 funcionários. Nós temos uma cobertura previdenciária daqueles que ainda se encontram na ativa de 91,12% dos empregados lá do Banco do Nordeste, com esse número de 6.109. Nós administramos um patrimônio de 5,76 bilhões entre BD e CV, aí nós estamos falando de 4 bilhões do BD e 1,76, cerca de 1,7, 1,8 bilhões do CV. Nós estamos com a rentabilidade acumulada, né, nos últimos 5 anos, superando a meta atuarial. A gente sabe, todos os senhores sabem, a gente já divulgou. Em 2021, nós não superamos a meta atuarial, mas, quando a gente considera os últimos 5 anos, a gente continua superando a meta atuarial. E essa é uma informação que eu vou até apresentar de forma mais detalhada em seguida, que a gente sempre traz, porque fundo de pensão, o horizonte das obrigações são de longo prazo, e a gente sempre busca fazer comparativos em janelas mais extensas, em janelas mais longas, de longo prazo, né, comparando a rentabilidade com a meta, que é mais razoável, dado a ambiência em que nós vivemos. Nós temos atualmente 12.517 participantes, nós temos aumentado o número de participantes, eu vou evidenciar isso posteriormente, e aí, naturalmente, entre participantes do plano BD, do plano CV, e aqueles que têm os dois planos, né? A própria Carmen ali comentou, né? Tem muitas pessoas que tiveram a oportunidade para melhorar a sua renda do BD, poder aderir ao CV para melhorar a renda previdenciária. Pode passar, Juliana. Aqui é o perfil do plano BD, tem 6.348 participantes, os patrocinadores são o BNB, a CAMED e a própria CAPEF. O patrimônio de investimentos é de 4,07 bilhões, e aí nós temos 3.762 participantes assistidos, 1.454 beneficiários de pensão e 1.132 ativos, que ainda estão lá no Banco do Nordeste. A grande maioria já completou, integralizou as 360 contribuições previstas no regulamento. Nós temos aqui algo como 7 participantes que ainda estão contribuindo, e este é um status, é um momento normal na evolução, na história de um plano estruturado desse tipo, né? O plano CV, nós temos 6.169 participantes, os patrocinadores são o BNB e a CAPEF, a CAMED não entrou patrocinando o plano CV, e agora, em 2022, né, nós estamos prestes a completar 12 anos de plano CV, em maio, mais precisamente, e já temos acumulado aí quase 1,7 bilhão de reais, né? Já o plano CV, inclusive, já cumprindo o seu papel de pagar benefícios a assistidos e beneficiários de pensão, 341 assistidos e 75 beneficiários de pensão, e, naturalmente, um número muito maior de participantes que ainda estão na fase de acumulação, na fase de contribuição, que são esses 5.753 ativos. Todos esses números com a posição mais recente de dezembro de 2021. Pode passar. Aqui nós iniciamos as conquistas de 2021. A gente sabe que 2021, assim como 2020 também, né, foi um ano muito, muito difícil, né? Continuou-se a pandemia, um cenário de volatilidade dos investimentos,
problemas de ordem fiscais do nosso governo, problemas de inflação, né? Então, todas essas dificuldades a gente conviveu aqui no ano de 2021, mas nós tivemos também vitórias que eu diria históricas para a CAPEF, né? Vitórias e decisões que vão assegurar a perenidade, que este é o objetivo de toda empresa, né? Ter perenidade. E aí eu estou falando da aprovação da alteração do Estatuto pelo Banco do Nordeste, foi aprovado em setembro, em julho, aliás, pela diretoria, em setembro pelo Conselho de Administração, permitindo a gente administrar outros planos de previdência, inicialmente o plano família, destinado aos familiares dos participantes, né? Este processo se encontra ainda lá em Brasília, para depois, atualmente está na SEST, depois vai para a Previc, para só então a gente começar a operacionalizar o plano família, agregando aí um número maior de participantes de planos que a CAPEF irá administrar. Nós aprovamos também, é bom frisar, né, quando a gente fala que é aprovação, ainda nas instâncias aqui da CAPEF e do Banco do Nordeste, das alterações do regulamento do Plano CV. Conforme eu falei, o Plano CV vai completar 12 anos e, durante este período, a gente, seja por demandas dos participantes, seja por questões identificadas pela própria CAPEF, seja por mudanças na legislação, nós percebemos a necessidade de uma série de alterações, não alterações, digamos assim, substanciais na estrutura do plano, mas alterações que visam uma melhor gestão do plano, alterações que visam uma melhor flexibilidade para o participante e uma melhor flexibilidade até para a própria gestão da CAPEF. E aí nós estamos falando, por exemplo, né, nós elencamos aqui algumas dessas alterações, né? Taxas diferenciadas para aportes facultativos, essa é uma medida para a gente incentivar as pessoas a fazerem cada vez aportes maiores no seu plano para melhorar a sua renda previdenciária. Quando a gente chama aporte facultativo aqui, é aquele aporte que não tem a contrapartida, né? A contribuição do patrocinador, é um aporte feito pelo participante para aumentar a sua renda previdenciária e também para se beneficiar da questão tributária, né? Recebimento de parte do saldo ao se aposentar, essa é uma discussão que existe no sistema, muitos planos já têm essa faculdade de você resgatar uma parte ali, assim que se aposenta, para realizar um sonho, uma viagem, comprar um sítio, uma casa de praia, enfim, fazer o que quiser com aqueles recursos, ter liquidez de uma parte das reservas acumuladas. Nós estamos propondo também que a elegibilidade à aposentadoria, que hoje já é desvinculada do INSS para aqueles que integralizam 360 ou 420 contribuições, mas desvinculada do INSS para aqueles também que antecipam a sua aposentadoria, porque hoje o regulamento, para estes casos, ele estabelece esse vínculo de aposentadoria com o INSS. Então, a gente está com isso desvinculando totalmente o requerimento, a elegibilidade do benefício do plano CV da aposentadoria do INSS. Criação de perfis de investimentos, essa é uma medida muito importante, porque a gente tem grupos diferenciados dentro do plano CV, com objetivos diferentes e com horizontes de gozo, de benefícios diferentes, né? Só para citar os exemplos, nós já temos aquelas pessoas que já estão recebendo benefício, né? E que, naturalmente, a política de investimentos para esse grupo de participantes é diferente para aqueles que ainda estão na fase de acumulação, que aí podem, por exemplo, correr mais risco e ter uma diversificação maior em termos de investimento. Retorno ao plano com direitos restabelecidos, né? Tem alguns poucos participantes, empregados do Banco do Nordeste, que resolvem sair do plano, né? E aí a única opção prevista no regulamento é ele receber o resgate da contribuição, daquelas contribuições que ele
verteu no plano, somente no momento que sair do Banco do Nordeste, e aí a gente está restabelecendo essa situação e ele consegue retomar todas aquelas contribuições que ele fez anteriormente, inclusive as contribuições do patrocinador, para retomar sua trajetória dentro do Plano CV. Suspensão temporária das contribuições, hoje, para ajustar o orçamento dos participantes do Plano CV, você pode reduzir a contribuição em até 25%, mas muitos participantes nos reivindicaram, e essa é uma medida que é praticada em outros planos também. A gente está sugerindo aí que o participante possa suspender as contribuições durante um período de até 12 meses, para que naquele período ele possa ajustar o seu orçamento familiar, e dentre muitas outras mudanças, a gente elencou aqui só as principais. Também como conquista de 2021, isso é uma marca que a gente vem mantendo e cada vez melhorando mais, que é o custo anual por participante, que é o segundo menor em ranking da Previc. Nós fizemos este ranking, a partir de uma amostra de 20 entidades selecionadas. Esse estudo das despesas administrativas que a gente menciona aqui, que é realizado pela Previc, ele está disponível na internet, vocês podem acessar. E aí a gente pegou uma amostra, considerando o grupo em que a CAPEF se situa, que são aquelas entidades com patrimônio superior a 2 bilhões e com patrimônio público. Ou seja, a gente fez um ranking para a gente se comparar com os comparáveis, com aquelas entidades que têm um patrimônio comparável com o da CAPEF, acima de 2 bilhões, no nosso caso 5,7 bilhões, e que sejam de patrimônio de patrocínio público. E aí, considerando esses critérios, nós estamos aí com o segundo menor ranking da Previc, que nós, inclusive, vamos apresentar um gráfico posteriormente com esta evolução. Nós reduzimos as taxas administrativas dos planos BD e CV. Essa é mais uma medida que a gente faz por mais de uma vez. À medida que o tempo vai passando e fazendo uma gestão cada vez mais preocupada com inovação, com redução de custos, praticando um orçamento muito rigoroso, colocando metas de redução de despesa, inclusive no nosso planejamento estratégico. Com isso, e lógico, aumentando o número de participantes, a gente consegue reduzir a taxa de administração dos participantes. Qual é a consequência disso? Mais recursos vão ser carreados para a fundação das reservas dos nossos participantes. Para vocês terem ideia, o plano CV aí, a contribuição que era paga no início era em torno de 5,5%, hoje está em 4,25%, e é bom frisar também que essa taxa ela incide sobre a contribuição, ou seja, ela incide uma única vez. É diferente de muitos outros planos que cobram taxa de administração sobre os recursos acumulados. Redução da taxa de juros do plano BD, agora mesmo, em dezembro de 2021, nós reduzimos mais uma vez a meta atuarial ou meta de rentabilidade do plano BD. Historicamente, essa taxa era de 6%, ela foi reduzida para 5,75%, 5,5%, 5,25% e agora para 5%. Por que isso? Porque a realidade econômico-financeira do nosso país está oferecendo ativos que apresentam rentabilidades em termos reais cada vez menores, em consequência da redução da taxa de juros do nosso país. Então, na hora que você vai investir os recursos, vai buscar ativos para investir esses recursos, as taxas que são oferecidas são menores, inclusive, dos títulos públicos. Essa é uma adequação que todos os planos de previdência estão passando. Para vocês terem ideia, a taxa média do sistema de previdência complementar hoje é 4,5%, ou seja, a gente ainda está superior a essa taxa média, mas a gente sempre compara também, e a gente faz um estudo anual para isso, compara a nossa meta de rentabilidade com os ativos que a gente tem
e com a rentabilidade que esses ativos estão gerando, né? Então, a gente faz esse estudo e agora, a partir de 2022, em termos de taxa de juro real, os dois planos estão com a mesma taxa, tanto o BD quanto o CV, de 5% em termos de taxa real, com a diferença do indexador de inflação, que no caso do CV é IPCA, no caso do BD é INPC. Agora, qual é o efeito disso, no caso do BD, né? Como essa é uma taxa de desconto para a gente precificar o valor das obrigações futuras a valor presente do plano, quando eu reduzo a taxa, eu aumento as obrigações do plano. E essa foi uma consequência na apuração das provisões matemáticas do plano BD em dezembro de 2021. Teve um acréscimo de mais de 80 milhões nas obrigações por conta desta redução da meta. E isso existe um normativo também estabelecendo essas regras. Não é só por conta de um estudo ou por conta de uma interpretação da CAPEF. Existem regramentos, existem normas emandadas do CNPC e da Previc que nos obrigam a ir reduzindo essa meta de rentabilidade. Pode passar. Nós tivemos sucesso aí nas campanhas de incentivo a aportes e adesões do Plano CV, aportes / compra de TSP. O TSP é o tempo de serviço passado, é um período dos participantes do Plano CV que eles têm direito a contribuições deles e do Banco do Nordeste anterior à inauguração do Plano CV, anterior a 2010, né? Então, nós tivemos a arrecadação aí de 1.974.000 em aportes e 1.935.000 em compras do TSP. São participantes, são empregados do Banco do Nordeste, que confiam na CAPEF, que querem aumentar a sua renda previdenciária e, para isso, estão fazendo aportes adicionais para incrementar o seu benefício. E nós, em 2021, com todas essas dificuldades, nós tivemos a adesão aí de 147 novos participantes neste ano, totalizando aí 6.169 participantes. E nós tivemos esse resultado aí medido por meio desta pesquisa, que é aquela pesquisa que muitos de vocês conhecem, né, que a maioria das empresas fazem, aquela pesquisa rápida, imediata, que faz uma única pergunta, né, que é chamado NPS, e a gente, neste critério aí, estamos dentro dessa zona de qualidade. Aqui nós já entramos no desempenho das carteiras por segmento, do plano, primeiro do plano BD, depois eu vou apresentar do plano CV. Conforme eu falei, em 2021, nós tivemos inflação elevada, a inflação medida pelo INPC foi de 10,16% e pelo IPCA foi de 10,06%, e nós tivemos rentabilidades baixas ou até negativas nos diversos segmentos de investimentos, né? Então, aquela questão da diversificação, que, mais uma vez, a gente praticou em 2021, né? Neste exercício, ela não funcionou. Por quê? Porque a diversificação que a gente não pensa somente em um exercício. A diversificação, ela sempre é vista também no horizonte de longo prazo. Um exercício, ela não atinge as metas, mas no exercício seguinte, ela acaba se recuperando, como eu vou até mostrar adiante. Mas o fato é que, olhando para esse quadrinho menor do lado direito, aí, onde a gente tem os principais benchmarks, esse primeiro indicador aí, IMA-B 5+, é o indicador de títulos públicos com vencimento superior a 5 anos, negociados a mercado, né? Então, para vocês terem ideia, muitos investidores, pessoas físicas, nossos colegas, estranharam. Isso vem acontecendo em 2020, em 2021 aconteceu até com mais intensidade, da renda chamada renda fixa, né? A renda não foi fixa, teve muita volatilidade e teve, inclusive, um retorno negativo.
E para essa categoria, para essa classe de ativos, a rentabilidade foi negativa em 6,55%. E tem uma parcela dos títulos públicos da carteira de renda fixa do Plano BD que estão marcados a mercado e que sofreram por conta dessa rentabilidade negativa. O CDI foi de 4,40, aí a gente nem se fala, né? Porque é uma rentabilidade baixíssima perante a meta atuarial, mas é importante destacar que, em função desse estágio de maturidade do Plano BD, a gente desembolsa 26 milhões de reais aproximadamente por mês, e a gente tem necessidade de liquidez para cumprir e honrar os benefícios dos participantes. Então, a gente precisa ter recursos aplicados com liquidez imediata e a rentabilidade desses recursos normalmente está associada ao CDI, né? O Ibovespa, né, a parte de renda variável, veja só qual foi a variação no ano de 2021, menos 11,93%, ou seja, uma rentabilidade ruim, foi negativa. O IFIX, que é o indicador relativo aos fundos de investimento imobiliário, no ano foi de menos 2,28%. Né? Tudo isso frente ao INPC de 10,16, o IPCA de 10,06, e no caso do BD, para uma meta de 15,94%. Então, 2021, nós tivemos aí duas questões. Os ativos, por um lado, tiveram baixas rentabilidades ou rentabilidades negativas, e a meta de rentabilidade, ou a meta atuarial que a gente persegue, ela foi, digamos assim, esticada por esta inflação elevada no exercício de 2021. Então, na renda fixa, olhando já para esse quadro maior, que tem o detalhamento por segmento, com patrimônio de 3,5 bi, que representa 86,08% dos recursos do plano, nós tivemos uma rentabilidade de 12,72%. A renda variável, menos 8,59%, teve uma performance até melhor do que o índice de referência, o Ibovespa, porque aqui nós temos uma carteira com dividendos, uma carteira inclusive com ações do Banco do Nordeste, que tiveram uma performance um pouco melhor, que aí resultou nessa variação, digamos assim, um pouco menos, né, ruim do que o próprio benchmark. Os imobiliários, na carteira imobiliária do plano BD, nós temos dois tipos de ativos. Temos as cotas dos fundos de investimentos imobiliários, que são fundos que muitas pessoas físicas, inclusive, investem, mas que sofreu bastante em 2021, exatamente por conta da pandemia, né? Por conta da desocupação de espaços, por conta do home office, por conta das empresas que entregaram muitos imóveis. Então, esse setor ele sofreu demais. No final do ano, ele teve uma leve recuperação, mas o fato é que no ano, né, nós acabamos com uma rentabilidade negativa e estamos com a expectativa de recuperação mais na frente. Essa parte de imóveis, no valor de 223 milhões, que representa 5,48% dos recursos do plano, são os imóveis físicos que o plano BD ainda tem. Imóveis Fortaleza, em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Né? Esses imóveis, eles estão apresentando uma rentabilidade razoável, tiveram, inclusive, os imóveis, em função da mudança da legislação, é importante dizer que antes a gente era obrigado a reavaliar a cada 3 anos, e agora a gente já a partir de 2021, passamos a reavaliar anualmente. E a reavaliação em 2021 dos imóveis da CAPEF teve reavaliações positivas e teve reavaliações negativas. No líquido, nós tivemos uma reavaliação positiva que contribuiu com o resultado da carteira, né? E aí, fazendo aí o mix de aluguel com mais reavaliação dos ativos, nós tivemos uma rentabilidade de 10,31%. Estruturados é um COI, um certificado de operações estruturadas, que a gente tem, um valor de 5 milhões e 800 mil, a rentabilidade foi de 1,87%. E temos também investimentos no exterior. Nós, há mais tempo, vimos investindo no exterior
no plano CV, e a partir de 2021 a gente passou a investir também recursos do plano BD. Tudo isso que eu estou falando, de acordo com a política de investimentos, que foi aprovada com a participação, inclusive, dos senhores do nosso seminário de investimentos e benefícios, teve uma rentabilidade de 7,15%. É importante destacar que essa alocação no exterior, né, por meio de fundos de investimento, a gente iniciou em março de 2021. E operações com participantes, são 80 milhões de recursos do plano BD, que representa praticamente 2% do plano, teve uma rentabilidade de 17,54%. O fato é que a combinação dessas rentabilidades proporcionou uma rentabilidade de 11,53%, para uma meta do plano BD de quase 16%. Uma meta está extremamente elevada. Pode passar, por favor. E aqui é aquele gráfico que eu havia comentado com vocês, né, de uma comparação que é a comparação mais pertinente quando a gente fala em recursos investidos a longo prazo, no horizonte aí maior. A gente sempre pega um horizonte de 5 anos. Né? Então, de 2016, na verdade, 2017, né? Que aqui a gente está pegando 31 de dezembro de 2016. De 2017 até 2021, a rentabilidade do plano BD, que é esta linha azul superior, foi de 75,94%, para uma meta de 67,06%. E, comparativamente ao CDI, que é essa linha branca, de 33,03%. O CDI, ele já há muito tempo, né, e com essa redução da taxa de juros, ele nem é um bom parâmetro para investimentos de longo prazo, porque é um parâmetro essencialmente de investidores de curto prazo. Mas o que esse gráfico busca mostrar, e é essa mensagem que a gente traz para os senhores, é que o plano BD, assim como o plano CV, continua superando as suas metas atuariais quando a gente pega horizontes que são mais adequados à análise de investimentos de um fundo de pensão. Pode passar. O plano CV, também analisando aqui carteira por carteira, o renda fixa, onde são alocados 68,17%, apresentou rentabilidade de 13,48%, renda variável, menos 10,79%, né, um pouco melhor do que o Ibovespa, que foi menos 11,93%. Aqui a gente tem diversos tipos de fundos de investimento com estratégias diferenciadas, inclusive com ações no exterior, mas realmente o ano de 2021 foi um ano ruim. Os imobiliários também com a rentabilidade negativa, os fundos de investimento imobiliário. Os estruturados já teve uma rentabilidade bem melhor. Aqui nós temos fundos multimercado, fundos de crédito privado, fundos de investimento em participação, né, que apresentaram rentabilidade de 9,44%. Os investimentos no exterior, que conforme eu falei no caso do plano CV, a gente já vem investindo desde 2017, teve fundos aqui nessa classe de ativos que teve rentabilidade de 30% no ano de 2021. Então, é uma excelente forma de diversificação dos ativos. O próprio sistema de previdência complementar está pleiteando ampliar, aumentar esse limite de investimentos no exterior, dobrar de 10% para 20%. E operações por participantes, com rentabilidade de 18,89%, e aí, compondo todas essas rentabilidades dos diversos segmentos, nós tivemos a rentabilidade de 8,52% para uma meta de 15,56%. Pode passar. E aí, aquilo que eu falei, né? O gráfico do plano CV, semelhante ao gráfico do plano BD, essa linha azul é a rentabilidade no horizonte de 5 anos, de 68,80%, para uma meta de 65,12%, e o mesmo CDI de 33,03%, evidenciando que a gente continua superando as metas atuariais. Historicamente, anos ruins de rentabilidade por conta do mercado, posteriormente acaba acontecendo uma recuperação. Pode passar.
Aqui a situação atuarial do plano BD. Esta é a fotografia do plano, considerando a mudança da taxa de juros atuarial, aquela meta de rentabilidade de 5,25 para 5, considerando o reajuste que foi dado, que eu vou comentar posteriormente, né? Então, aqui já é uma fotografia atualizada, considerando todas as premissas do plano, em que eu comparo o patrimônio de cobertura das provisões matemáticas, ou seja, a soma de todos aqueles recursos que estão aplicados naqueles diversos segmentos, comparado, né, confrontado com as provisões matemáticas dos benefícios concedidos, que é a provisão, a obrigação do plano para aqueles que já se encontram em gozo de benefício, adicionada às provisões matemáticas daqueles 1.100 que ainda se encontram trabalhando no Banco do Nordeste. Então, quando eu faço um mais e menos desta conta aí, há um déficit de 83,09 milhões. A gente colocou aqui um indicador para vocês terem uma dimensão da representatividade deste déficit em relação ao total das provisões matemáticas, né? Então, é um déficit reduzido de apenas 2,10%, né? Ele é um déficit tão reduzido que ele não se enquadra nas regras de você ser obrigado a fazer qualquer tipo de plano de equacionamento de déficit, porque, inclusive, a respeito disso, né, a maioria dos fundos de pensão no nosso país, eles vão apresentar déficit em 2021. Né, e há uma reivindicação do sistema de previdência complementar. Hoje mesmo a ABRAP divulgou mais uma vez essa informação, afirmando que existe um pleito junto aos órgãos de reguladores e fiscalizadores para que as regras de equacionamento de déficit elas tenham, digamos assim, uma exceção para considerar os resultados de 2021 e 2022 para não onerar os participantes. Então, essa é a fotografia do Plano BD, 31 de dezembro de 2021. Eu estou vendo que já tem perguntas aí, e a gente vai responder assim que eu terminar. Vou tentar ser mais rápido aqui. Aqui é a mesma fotografia do Plano CV, naturalmente com benefícios a conceder bem superior a benefícios concedidos. Já tem aí um patrimônio de cobertura das obrigações de 1,64 bilhão, e no caso do Plano CV tem um superávit muito pequeno, né, de 4 milhões somente, e aqui, quando a gente fala em superávit, a gente está falando só daquela parte BD do CV, que é após os 22 anos de renda certa a prazo certo. Então, é um plano que está permanentemente equilibrado. Pode passar. Aqui é aquele custo por participante, que é uma medida acompanhada pela Previc, pelo Banco do Nordeste, por todo o sistema de previdência complementar, evidenciando aqui o esforço da CAPEF de redução de custos e aumento do número de participantes. Essa composição das duas medidas faz com que a gente cada vez reduza mais o custo por participante, e daí esta uma das grandes justificativas para que nós possamos administrar outros planos e um maior número de participantes, que a gente, com isso, tenha ganhos de escala e reduza cada vez mais o custo por participante em benefício de toda a comunidade de planos que é administrado pela CAPEF. Pode passar. Aqui são adesões do Plano CV, um trabalho que a gente vem fazendo aí desde 2017 até 2019, inclusive viajando e visitando as unidades, visitando as pessoas que não tinham cobertura previdenciária lá na sua unidade de trabalho, né? Vocês podem perceber aqui que em 2019 teve uma grande adesão, que foi resultado dessas viagens. Em 2020 e 2021, apesar da pandemia, nós continuamos com esse trabalho, com a abordagem, inclusive dessas pessoas, desses novos empregados que estão chegando ao Banco do Nordeste. A gente faz uma palestra, faz um convencimento, um trabalho digamos assim, de venda mesmo das grandes vantagens que é ter um plano de previdência patrocinado, com contribuição paritária, com benefícios tributários, com benefícios para ele e para a família, né? As vantagens que a gente conhece de um plano de previdência patrocinado, que a própria legislação permite e oferece. De sorte que, durante esse período, a gente conseguiu 910 novas
adesões ao plano CV, contribuindo, inclusive, para a redução daquele indicador de custo anual por participante, em benefício das famílias dessas pessoas, e, por que não dizer, em benefício do próprio Banco do Nordeste, fortalecendo a sua política de recursos humanos por meio deste benefício que o banco oferece aos seus empregados. Pode passar. Reajuste do benefício de 2021. Né? Isso daqui nós já divulgamos. Né? O plano BD acumulou em 2021 um retorno de 11,53%, contra uma meta de 15,94%. A gente sabe que a regra de reajuste do plano BD, implementada no regulamento de 2003, fruto daquele acordo que aconteceu naquela época, está vinculada ao desempenho dos investimentos. Inclusive, na primeira vez, né, que esta regra foi implementada, a gente, no seminário de investimentos, já vinha conversando sobre a probabilidade, a possibilidade disso acontecer, né, do reajuste não ser integral, mas, com todo o esforço, né, até novembro, até outubro, a rentabilidade estava permitindo a gente conceder, para vocês terem ideia, apenas 30% da variação do INPC. E aí, com a melhora dos mercados e com estratégias que a gente implementou no mês de dezembro, a gente conseguiu aí chegar a 58,71% do INPC. E importantíssimo também, né? A gente manteve a contribuição, que ainda é elevada, a contribuição extraordinária de 19,20%, e em nenhum momento houve aumento de contribuição. O plano CV rentabilizou em 2021 8,52%, contra uma meta atuarial de 15,56%. Aquela fase, os 22 anos de renda certa a prazo certo, é reajustada em função da variação da cota no período, desde a data da aposentadoria. A gente vai mostrar um quadro sobre isso daí. E a fase de renda vitalícia, o reajuste foi de 3,35%. Pode passar. Aqui é o artigo 86, que a gente é obrigado a seguir, que é um artigo que faz parte do regulamento do Plano CV. É bom dizer para os senhores que a ABNB, o Braga, a AFBNB, a Rita, né, nos encaminharam, já por conta dessa transparência, dessa conversa que a gente vinha tendo com os senhores, nos encaminharam pleitos, né, inclusive com propostas, com sugestões, para a gente conceder o reajuste de forma integral em termos da variação de 100% do INPC. E essas propostas foram analisadas com bastante rigor e com bastante detalhe e profundidade pelas áreas jurídicas, atuarial e de investimentos da CAPEF, mas após estressarmos de todas as formas, a gente chegou à conclusão que não tinha como fugir da aplicação do regulamento. Nós somos obrigados, seja a diretoria, seja o Conselho Deliberativo, e muito mais o Conselho Fiscal, que tem a função de fiscalizar os atos dos demais colegiados, né? A gente não poderia fugir do que está estabelecido aqui no regulamento. E aí, pode passar. O reajuste, aqui a gente traz para os senhores, até em nome da transparência, para os senhores conhecerem, foi o que aconteceu nos exercícios anteriores, né? Aqui no ano de 2013, começando pelo ano de 2013, pegando o INPC de 2012, né, que paga reajuste em janeiro de 2013, foi 5,56%, e o reajuste foi de 7%, foi de 125 sobre a variação do INPC, porque aqui, neste momento, a gente já estava praticando a recomposição do reajuste que não foi dado de forma integral em 2009, por conta da crise de 2008. Então, em 2013, vocês estão vendo aí uma rentabilidade de 14,45 para uma meta de 11,89. Então, a gente pôde praticar um reajuste superior à variação do INPC. E é importante destacar que, neste exercício de 2013, estava presente um resultado positivo, um superávit no plano BD de 20,52 milhões. Em 2014, pegando o INPC de 2013, né, que foi 6,23, o reajuste, que é esta segunda coluna aí, que está em fonte verde, foi de 7,30, ou seja, foi um reajuste de
17,2% da variação do índice. Mas por quê? Porque a rentabilidade foi de 14,59% para uma meta de 12,34%. Mas, mais uma vez, estava presente um resultado superavitário reduzido, mas era um resultado superavitário de 1,91 milhões. E aí, o que foi que aconteceu em 2015? Nós tivemos um INPC de 11,28%, o reajuste foi de 11,28%, de 100% da variação do índice. Isso daqui, inclusive, foi uma das perguntas da FBNB, de muitos participantes, né? Mas, olha, por que aqui em 2015 a rentabilidade de 16,30% foi inferior à meta de 17,40%, né? E foi dado 100% de reajuste? Primeiro, porque a gente tinha resultados acumulados de rentabilidade que permitiram isso daí, e, em segundo, porque estava presente, mais uma vez, um resultado superavitário. Em 2016, nós tivemos NPC de 6,58%, o reajuste foi superior, né, a 7,50%, percentual sobre o NPC de 114%. Vocês vejam que a rentabilidade foi de 13%, a meta foi de 12,44%, e a gente pôde dar os 114% porque existiam rentabilidades acumuladas superiores à meta acumulada, que é a regra de reajuste. E, mais uma vez, nós tínhamos superávit. A mesma coisa aconteceu em 2017. Em 2017, a gente zerou a recomposição do reajuste de 2009, ok? Em 2018, 2019 e 2020, nós tivemos, graças à excelente gestão praticada na CAPEF, né, nós tivemos rentabilidades superiores às metas. E o que foi que aconteceu nesse período? Nós fizemos ajustes em premissas do plano. Sejam premissas da tábua atuarial, eu vou mostrar os impactos depois, redução de taxa de juros, redução de taxa de administração, mudança de premissa de postergação da data da aposentadoria. Então, nós aproveitamos essas rentabilidades durante esse período para fazer ajustes estruturais no plano, né, mas ajustes obrigatórios normativamente, e que vão trazer benefícios durante décadas ao plano BD. Porque uma grande preocupação do gestor é normal, é lógico, né? A gente tem que preservar o poder de compra dos benefícios, que as pessoas estão já em gozo de benefícios. Mas a gente tem que ter uma visão também de longo prazo, de manter o plano equilibrado, de forma a garantir o pagamento de benefícios até o último participante, até o último benefício, né? E aí nós chegamos em 2021. Em 2021, nós tivemos uma rentabilidade de 11,53 para uma meta de 15,94, né? Nós tivemos o reajuste de... E por que nós demos reajuste de 5,97%? Não podemos dar um reajuste superior, porque em 2021, apesar da gente ter rentabilidades acumuladas superiores, está presente aí em 2021, eu até mostrei anteriormente, um déficit de 83 milhões, porque a gente reduziu aquela meta, aquela taxa de juros de 5,25% para 5%. Certo? Pode passar. Então, aqui eu fiz questão de trazer esse slide com as mudanças de premissas e de contribuições dos assistidos que aconteceram durante este período, tá certo? De 2017 a 2021. Esta primeira coluna aqui é mudança de hipóteses e da taxa de administração. Aqui nós temos impactos de aumento das obrigações e de redução das contribuições, de sorte que, durante esses 5 anos, mudanças de hipóteses de tábua, de taxa de juros, de taxa de administração, que foi redução, de postergação da data de aposentadoria das pessoas que ainda estão trabalhando no banco, importou no acréscimo de obrigações do plano BD de 256 milhões. Vejam que é uma cifra bem elevada de acréscimo de obrigações no nosso plano BD. A mesma coisa aconteceu no momento em que eu reduzo a contribuição de assistidos. Ora, se eu estou reduzindo a contribuição de assistido, que em 2017 estava em 21,5 e eu conseguia chegar a 19,20, é porque as obrigações decorrentes do plano, que são pagas pela CAPEF, elas aumentaram. Então,
Isso daí também aumentou em 190 milhões durante os 5 anos. Né? E somado essas duas colunas, nós temos um acréscimo de obrigações aí no plano BD, durante os últimos 5 anos, de 447 milhões de reais. E aí responde aquela indagação, que inclusive foi feita por algumas pessoas. Sim, Jurandir, mas aquele excesso de rentabilidade, por que, que a gente não poderia dar os 100% de reajuste? Porque aqueles excessos de rentabilidade foram utilizados para reduzir a contribuição do participante, que aí, com isso, tem ganho real no benefício, e também para fazer ajuste nas premissas do plano, garantindo aí a sustentabilidade, o equilíbrio atuarial do plano. Vejam esse número aí, 447 milhões. Pode passar. Pode passar. Bom, e aí a gente aproveitou essas perguntas e respostas, a gente, inclusive, já divulgou no site, né? E a grande pergunta é, uma das, né? Se o plano atingiu 72% da meta, por que o reajuste foi equivalente a 58,71% do INPC? Porque, inicialmente, muitas pessoas tinham em mente que o reajuste era uma repetição ou uma ligação direta com o mesmo índice de rentabilidade, mas não é uma continha um pouco mais complicada, conforme eu vou explicar aqui, que aí eu espero que fique mais simples, né? E aqui, aplicando o artigo 86 do regulamento, nós tivemos uma rentabilidade nesse quadro aqui do lado esquerdo de 11,53%. Aqui mesmo, de 11,53%. Aí a regra estabelece o quê? Você pega a rentabilidade nominal do ano. O que é rentabilidade nominal? É a rentabilidade real mais inflação. A rentabilidade total que você deu do ano. E desconta a taxa anual de juros. A taxa anual de juros real. E por que isso é feito, Jurandir? Porque a regra foi idealizada na época, a regra, apesar de todos os questionamentos, é uma regra inteligente, né? Eu tiro da rentabilidade aquilo que vai garantir o pagamento dos benefícios futuros, que é os 5,25 em termos reais. Né? Aí, quando eu desconto da rentabilidade, esse 5,25, que é a meta que eu tenho que atingir permanentemente para garantir o pagamento daqueles benefícios naqueles patamares, resta 5,97. Né? E aí não é uma conta de subtração, é a conta de matemática financeira, a gente demonstra aqui, até do lado direito, em função do tempo, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é uma conta de desconto. Né? E aí eu tenho a variação do INPC, que foi 10,16, quando eu comparo o resultado desta conta, que foi 5,97, em relação à variação de 10,16, eu chego a esses 58,71 e não os 72% da rentabilidade. Ok? Pode passar. Outra pergunta. Vi outras entidades concedendo reajuste integral da inflação porque o plano BD da CAPEF não seguiu esse procedimento. Porque o regulamento do plano BD da CAPEF, mais uma vez, essa regra foi colocada lá no acordo de 2003, a lógica, o espírito foi o quê? Patrocinador do Banco do Nordeste disse, olha, eu vou participar aqui desse grande acordo para resolver essa pendência que existe, né? Já vinha se acumulando há bastante anos, eu vou colocar mais de 200 milhões na época, vou assumir contribuições adicionais, mas eu quero uma garantia, uma regra no plano, que eu não tenha que assumir obrigações adicionais no futuro, não tenha que entrar na conta de déficit futuro, pelo menos no que se refere aí à taxa de juros, né? E aí, o que é que acontece? Essa regra foi colocada, o regulamento está em vigor, a gente vem praticando a regra, conforme eu demonstrei para vocês naquele slide, e mais uma vez foi aplicada em 2021, infelizmente, né, pelo lado ruim da regra, né? Em outros anos, a gente aplicou para recompor, este ano nós não conseguimos atingir a inflação, mas a regra permite que rentabilidades futuras eu possa recompor aquela rentabilidade que não foi concedida em janeiro para a recomposição dos benefícios de 2021. Em 2015, o plano BD não atingiu a meta, mas em 2016 o reajuste foi de 100%.
Por que essa diferenciação? Mais uma vez, a aplicação do artigo 86. Né? A grande diferença aí reside no fato de que, naquela época, o plano estava superavitário e agora não, o plano está deficitário. E a regra estabelece que a aplicação das rentabilidades acumuladas para a recomposição ela está sujeita à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Só que, mesmo antes da aplicação da regra, o plano já está deficitário. Se a gente aplicasse a regra, o déficit atuarial do plano ele se ampliaria, ele seria maior, bem maior. Pode passar. Essa situação de resultados de investimentos abaixo da meta foi algo específico da CAPEF, foi uma situação geral de mercado? Conforme eu falei, isso que os investimentos dos planos da CAPEF sofreram em 2021 não foi privilégio da CAPEF. Né? Este foi um cenário do nosso país, a qual todos os planos estão sujeitos, né? E aí a gente traz para os senhores, a gente colocou no site também, um estudo que permanentemente essa consultoria faz, a Adpros Consultoria, evidenciando que a rentabilidade média dos planos BD, CD e CV em 2021 foi de 7,38%. Vocês viram que tanto o BD quanto os nossos CV tiveram rentabilidades acima dessa média de 7,38%. Né? Então, nós vemos aí que a nossa gestão, comparativamente aos comparáveis dos demais planos, em termos de taxa média, a gente se saiu muito bem. Né? Lógico que não atingimos a meta, mas só respondendo objetivamente à pergunta, não, esse foi um cenário que aconteceu de forma generalizada em todos os planos de previdência. Pode passar. E aí a gente traz aqui um gráfico comparativo só para, mais uma vez, confirmar, evidenciar isso que eu estou dizendo. O plano BD teve uma rentabilidade de 11,53. Quando eu pego todos os outros planos BD dessa amostra de 264, sendo 101 planos BDs, né? Esses 101 planos BD tiveram rentabilidade média de 9,57%. Mesma coisa do plano CV, né? Teve uma rentabilidade de 8,52%, e vejam só, quando eu pego todos os planos comparáveis, CD e CV, a rentabilidade foi de 3,56%, né? A rentabilidade do nosso plano CV foi muito melhor. E quando eu considero todos os planos, é aquela estatística que eu comentei com os senhores de 7,38%. Aqui é o reajuste do plano CV, dos benefícios de renda certa. Teve gente que entrou em gozo de benefício em vários anos, a partir de 2016. Para aqueles que entraram em 2016, a meta do plano CV, inclusive, era outra, era 5,50%. Então, o IPCA acumulado nesse período foi de 50,75%, e esses beneficiários, esses participantes, assistidos, tiveram um reajuste de 53,21%, ou seja, não tiveram poder de compra em termos acumulados do seu benefício. A mesma lógica para quem entrou em gozo de benefício no plano CV a partir de 2019, praticamente teve a total recomposição do valor de poder de compra dos seus benefícios, porque o IPCA foi de 24,48, o reajuste foi de 24,68. No entanto, para quem se aposentou em 2020 e 2021, com os reajustes de 21 e 22, nós tivemos um IPCA de 15 e um reajuste de 7,89%, por conta do impacto da inflação de 2021, mas nós continuamos otimistas, assim como aconteceu em outros períodos, em outros exercícios, em outras décadas até, inclusive, né, de recomposição em exercícios em períodos futuros. Pode passar. E é isso. Essa é a apresentação que eu tinha para fazer aos senhores. Eu queria também